Olá, hoje eu vim trazer para vocês uns livrinhos que a gente pode fazer em casa, pode criar, pode inventar. Pode ser história que vocês criam, pode ser histórias de algum conto popular que vocês façam uma releitura, fica bem interessante também. Vocês podem fazerem também, escrever sobre algum ídolo que vocês têm, façam um mini livrinho. Na verdade, esses livrinhos que eu faço aqui, eles são baseados no fanzine. A estrutura deles, no caso, né? A estrutura deles é baseada no fanzine. Fanzine que vem de fã. Eu sou fã de alguém, então eu pego a história, o conteúdo, a biografia de alguém, o trabalho que alguém faça, que eu admiro, e faço pequenos livretinhos desses, que seriam, no caso, os fanzine. Esses são apenas historinhas, a estrutura baseada no fanzine. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que se faz, tá, gente? Para começar, o fanzine são coisas, livretinhos curtos, tá? Muito curtinhos mesmo. Para começar, a gente pega uma folha de ofício, ó, uma folha de ofício branca, dobra ela no meio, ó, dobrou uma vez. Vamos dobrar outra vez no meio. São duas vezes no meio, tá vendo? Dobrar. E depois disso, a gente vai numerar essa folha dobrada. Essa aqui é a parte de cima que tá fechada, tá? A parte de baixo tá abertinha, então é nessa parte que a gente vai começar a numerar. Pela parte de baixo, ó. A gente vai colocar número 1. Tem que colocar, gente, para depois se guiar para fazer a história, porque a história é escrita com ela toda inteira para depois virar o livrinho, tá? Coloca número 1 aqui na frente, número 2 na página de trás, número 3, número 4, tá vendo? Número 5, número 6, número 7, número 8. Uma folha de ofício dá 8 páginas, tá? Eu tenho um aqui, por exemplo, que eu usei 2 folhas de ofício, daí ela deu 16 páginas. Esse daqui, ó, por exemplo, eu ainda nem cortei, porque todo original é feito assim, né? Eu faço com caneta, se eu faço desenho, eu faço colorido, mas depois que eu vou fazer o livrinho, depois de pronta a história, colorido e tudo mais, eu vou xerocar. O que eu tenho que fazer? Xeroco as 2 folhas, no caso esse que eu usei as 2 folhas de ofício, se for uma só é uma só. Eu vou xerocar este lado e o lado de trás, eu tenho que xerocar para ter a folha assim, ó, exatamente como ela tá aqui, tem que xerocar os 2 lados, tá? Nessa aqui que tem 4, eu vou xerocar as 2 vezes. Aí vocês fazem quantas cópias vocês quiserem. Depois de xerocado, vocês vão dobrar, tá? Xerocou, pronto. Fiz tantas cópias lá, 10, 20, sei lá, se vocês quiserem presentear os amigos. Então, vocês vão pegar o xerox, vão dobrar, a capa tem que ficar pra frente, tá? Por isso que é muito importante cuidar na hora de escrever. Uma coisa que eu esqueci, tá? Voltando aqui, ó. Sempre que eu for começar a história, inclusive pela capa, eu tenho que começar a escrever do meio, a parte que tá fechada lá, tá? Do meio, literalmente do meio para baixo, sempre. Ó, capa, que é a página 1, né? Página 2, do meio para baixo. Porque se eu escrever assim, ó, na hora de montar o livrinho não vai dar certo. Então, eu tenho que estar sempre aqui, ó, do meio para baixo, entenderam? Sempre do meio para baixo. Olha meu desenho aqui, ó, tá vendo? Eu tô aqui, aqui tá certa a escrita, né? Ah, mas o desenho tá de ponta cabeça, mas ele tem que estar mesmo, porque aquilo lá é outra página. É outra página, tá vendo? É outra página. Então, eu sempre tenho que fazer do meio para baixo. Outra coisa importante, nunca chegar muito na beiradinha da folha, sempre deixar ali, tá? Meio centímetro, não sei nem quanto que tem aqui, porque eu não medi, mas nunca encoste demais nas beiradas, nem em cima, nem na lateral, nem no centro, porque na hora de xerocar,
Pode acontecer o que aconteceu com esse daqui, ó, que esse aqui foi o primeiro que eu fiz, tá vendo? Ele cortou, o Xerox cortou, porque eu fiz muito pertinho da beirada, então ele cortou a letra, ó, tá vendo? A noite, o E não apareceu direito, o L não apareceu direito, noite de Natal. Então tem que cuidar disso, ó. Algumas letrinhas ficaram, sabe, meio cortadinhas, então por isso que é importante não chegar muito próximo, tá bom? Esse daqui, todas essas historinhas que eu tenho aqui são de minha autoria, tá? De minha autoria, eu não tenho nenhuma assim que eu tenha feito uma releitura. Eu vou ler essa daqui para vocês terem uma ideia, assim, sabe, que vocês podem realmente criar. Vocês podem ver que eu fiz a capa, isso aqui tudo eu fiz colorido, tá, gente? O xerox eu fiz preto e branco, mas se vocês quiserem fazer xerox colorido, só que daí isso é mais caro, né? Lembrem disso. Então, tu pode fazer colorido o teu original e nunca cortar ele, até deixar ele inteiro para quando precisar ficar fazendo as cópias, né? E vai ficar colorido. Aí, se de vez em quando vocês quiserem um xerox colorido, faz um colorido. Ó, depois de pronto, tá, gente? Depois que xerocou, dobrou, aí o que vocês vão fazer? Vocês, tá dobrado, ó, vou pegar um inteiro para vocês não ver eu, tá? Tá aqui a minha história. Dobrei a folha, xeroquei, tá? Faz de conta que esse aqui tá xerocado. Dobrei o xerox uma vez, duas vezes com a capa para frente. Aí eu vou recortar aqui em cima, onde tá fechado, tá vendo, ó? Aqui em cima eu recorto bem rentezinho. Posso cortar assim também, ó. Posso abrir aqui e cortar assim. Ou, se eu cortar bem fininho, não tem importância que eu corte ali. Feito isso, gente, eu vou abrir bem no meio. No caso, tem 8 páginas, uma folha de ofício, né? Vou abrir bem no meio do livrinho já xerocado, já pronto, já recortado. Vou pegar uma linha de, tipo essas de ponto cruz, botando uma agulha, e vou colocar daqui, ó, tá? A capa tá aqui, ó. Vou colocar do lado de fora do livrinho, a agulha, puxei, né? Volto a agulha por dentro e puxo lá fora. Lá fora eu vou dar um nozinho nessa linha. E depois que eu der um nozinho nessa linha, este aqui, ó, eu botei umas miçanguinhas para fazer um charmezinho, tá, gente? Dá pra grampear também, se vocês quiserem, mas eu acho mais bonitinho assim, engraçadinho. Eu vou ler esse daqui pra vocês que eu fiz, tá? Noite de Natal. Entrou a noite e as estrelas já piscavam, adornadas com luzinhas coloridas, as casas. O movimento no bairro já havia diminuído. Eu passeava pelas ruas e encompridava meus olhos para dentro das residências. Dava para ver a alegria das pessoas, algumas bebendo, outras organizando as mesas da ceia, as crianças brincando. Havia felicidade. Eu continuava pelas ruas sem rumo, apenas buscando um pouquinho de alegria. A brisa fresca parecia me abraçar. Os fogos de artifícios começavam a pipocar, enchendo o céu de cores variadas. Já era meia-noite. Fiquei parado em frente a uma casa grande. A janela era ampla e eu podia ver as pessoas se abraçando. Trocavam presentes. De repente me deu um nó na garganta. Uma lágrima brotou. Alguém lá de dentro da casa se aproximava. Era um homem e vinha com as mãos para trás. Me olhou, sorriu e me entregou um presente. Me abraçou e me convidou para entrar. A lágrima desceu. Eu entrei. Fim. Esta é uma historinha básica, simples. Aí eu fiz a capa, fiz o desenho, comecei a escrever. Aqui é a parte que ele enxerga as pessoas pela janela, né? Comemorando, as crianças brincando lá, brindando. Aquele na rua, ó. Tudo isso aqui era colorido, tá, gente? Os fogos de artifícios. Aqui na hora da meia-noite as pessoas se abraçando, trocando presentes. E aqui o finalzinho, que desce uma lágrima. Espero que vocês aproveitem a ideia e façam muitas histórias. Obrigada, tchau.